Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo os melhores palpites para essa quinta-feira, dia 29 de maio, vamos para cima. Galerinha, nosso bingo da terça-feira deu green, né? No nosso bingo, galerinha, fomos com a vitória do Vasco. O Vasco passou o trator aqui no Melgar, né? Venceu de 3-0. Fomos, galerinha, na vitória do Botafogo, né? O Botafogo teve um jogador expulso, né? Aqui no primeiro tempo, mas conseguiu vencer a partida. E fomos, galerinha, também no nosso bingo com a vitória do Independente Del Valle, né? Ele começou perdendo a partida, mas virou o jogo e venceu. Green no nosso bingo da terça-feira, galerinha, beleza? E, galerinha, com relação aos palpites da quarta-feira, né? Aqui acertamos o palpite aqui no jogo do Betis, né? Jogo acima do 1,5 bateu, fora com empate na nula bateu. Chelsea para ser campeão, acertamos tudo. Jogo, galerinha, do Bordeaux contra o Viking. Aqui acertamos o ambos marcam e jogo acima de 2,5. O Bordeaux ia vencendo a partida, né? Mas teve um jogador expulso e acabou perdendo. Então, quando tem um jogador expulso, galera, não tem o que fazer, beleza? E, galerinha, não deixou de ser, né, o Bordeaux safadão, né? Continua sendo o Bordeaux safadão. Demais jogos, galera, a gente comenta no próximo vídeo e comenta também do nosso bilhete e do nosso bingo aqui da quarta-feira. Beleza? Vem com o Xande, galera. Vem com o Xande, porque o Xande é show. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP. Beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com o Xande show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Galerinha, começando nossos palpites dessa quinta-feira. Primeiro jogo é o Copenhague contra o Silkeborg pela Copa Landespokal da Dinamarca, quase não sai. Galerinha, é jogo em localização neutra, último jogo final. Galerinha, o Copenhague, de uma forma geral, vem de 4 vitórias e um empate. 4 jogos com marquei 1,5 gol na partida. E o Silkeborg, galerinha, vem de uma forma geral de 3 vitórias, uma derrota e um empate. E, galerinha, com 4 jogos acima de 1,5 gols e 4 jogos com ambos marcam. E de uma forma geral, galera, nos confrontos diretos entre eles, são 3 vitórias do Copenhague e 2 empates, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Galerinha, aqui como palpite mais provável, eu vou em gols. Vou acreditar em jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete, jogo acima de 1,5. Esse é o palpite mais provável. O palpite mais arriscado, cotação maior, vitória do Copenhague. Copenhague para vencer a partida. E, galera, palpite placar exato, 2-1 Copenhague. 2-1 para o Copenhague vencer a Copa, galerinha. Beleza? Galerinha, Brann e Molde, né? Campeonato da Noruega. Galerinha, não falei, né? Mas vamos ter bingo e bilhete, galerinha. Deixa o like, ajuda o Xande, beleza? Galerinha, quando vocês dão um like, aparece aí uma palavrinha ripar, né? Aí no local dos comentários. Você clica nesse ripar, galerinha, que ajuda também aqui o Xande. E vai aparecer uma outra tela embaixo, vai ter assim, dá ponto extra, ripar extra. Aí você clica lá também, ajuda o Xande, deixa seu comentário, beleza? Vamos fazer com que esse vídeo aí chegue aí aos 50 comentários. Ripar, galera, dá uma pontuaçãozinha também aí no ripar. Fazer com que tenha pelo menos 10 mil ripar, que ajuda também, beleza? Vamos pra cima. Aqui, galera, trazendo o melhor pra vocês, ajuda o Xande. Galera, Brann e Molde, né? Aqui pelo campeonato da Noruega. Brann, terceiro colocado, fazendo um bom início de campeonato, com 20 pontos. E já o Molde, galerinha, vem decepcionando, né? Na 12ª colocação com apenas 8 pontos. Joga dentro de casa. O Brann vem de 3 vitórias e 2 empates. 4 jogos acima de 1,5, né? E até acima de 2,5 também. 4 jogos com ambos marcam. Enquanto o Molde vem, galera, de 3 vitórias, um empate e uma derrota, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Confronto direto entre eles, 3 vitórias do Molde, 1 vitória do Brann e um empate, com 3 jogos com marquei 1,5 gol na partida e 3 jogos com ambos marcam. Galerinha, eu vou em gols aqui, né? O Molde precisa se recuperar, né? No campeonato tem mais vantagem, né? Quando encontra o Brann, né? Sempre levando um pouco mais de vantagem, então eu vou em gols, né? O Molde vai tentar ir para cima, pode fazer gols e sofrer gols. Então é jogo para pelo menos 2 gols, galera. Vou de jogo acima de 1,5 gols nessa partida, jogo acima do 1,5. E, galera, meu palpite é arriscado. Eu vou acreditar na boa fase aí do Brann. Eu vou só, galerinha, de Brann com empate a nula. Possível vitória do Brann, mas me precavendo com empate aí no palpite mais arriscado.
E vou acreditar, galerinha, no possível placar exato de 2-1 para o Bran. Galerinha, temos outro jogo aqui, só que pelo campeonato da Suécia, né? O Broma contra o Djurgården. Na classificação, galerinha, temos ambas as equipes na parte de baixo da tabela, né? O Broma, 12º colocado, e o Djurgården, o 11º, diferença de 2 pontos entre eles. Jogando dentro de casa, a equipe aqui do Broma vem de 3 derrotas e 2 vitórias, 3 jogos com marca 1.5 gol na partida, e o Djurgården jogando fora de casa, 3 derrotas e 2 vitórias, com 4 jogos com marca 1.5 gol na partida. E nos confrontos direto entre eles, galerinha, 3 vitórias do Djurgården, 1 vitória do Broma e 1 empate, com todos os 5 jogos com marca 1.5 gol na partida. Galerinha, também vou em gols aqui nesse jogo de Broma e Djurgården. Acredito em um jogo para pelo menos 2 gols. Esses campeonatos alternativos, galera, prefiro ir em gols. Então é jogo acima de 1.5 gols para complementar um bilhete. Esse é o palpite mais provável. E o palpite de cotação maior também só vou em gols. Ambos marcam ou jogo acima de 2,5. Tudo junto. Tá combinado, é que eu sempre falo para vocês. E galerinha, possível placar exato é 2-2. Galerinha, próximo jogo é o Breiðablik contra o Akranes pelo campeonato da Islândia. Temos o Breiðablik, galerinha, na terceira colocação com 16 pontos. E o Akranes é o lanterninha aqui, né? Na última colocação com apenas 6 pontos. O Breiðablik joga dentro de casa, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Todos os 5 jogos acima de 2,5 gols. 4 jogos com ambos. E o Akranes jogando fora de casa, 4 derrotas e apenas 1 vitória. Também jogos sempre movimentados em gols. 4 jogos com ambos marcam. Todos os 5 jogos acima de 2,5, sempre jogos com gols. E nos confrontos diretos entre eles são 4 vitórias do Breiðablik e 1 empate, com 4 jogos com ambos marcam, galerinha, e 5 jogos com acima de 1.5 gols, né? Sempre também jogos movimentados em gols. Galerinha, aqui eu vou em gols como palpite mais provável na combinada, galerinha. Ambos marcam o jogo acima de 2,5, tudo junto como palpite mais provável. Algumas casas esportivas têm essa opção, outras não. Então, palpite mais provável aqui em Breiðablik e Akranes é ambos marcam o jogo acima de 2,5, tudo junto. Esse é o palpite mais provável. E galera, meu palpite de cotação maior, acredito na vitória do Breiðablik, né? Breiðablik para vencer. E acredito também que ele vença com marca 1.5 gol na partida. Ele for mais arrojado, vai para ele vencer com marca 1.5 gol na partida. E meu palpite placar exato é 3-1 para o Breiðablik. Galerinha, vamos para o campeonato da Bélgica, né? É o Antwerp contra o Charleroi. Galerinha, aqui é jogo para passar para a próxima fase, né? Que jogo de jogo único, beleza? Galerinha, o Antwerp joga no dentro de casa, 4 vitórias e 1 empate, né? Vem mal, 4 jogos acima de 1.5 gols. E o Charleroi jogando fora de casa, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, com 3 jogos acima de 1.5 gols. Nos confrontos diretos entre eles, 3 vitórias do Antwerp e 2 vitórias do Charleroi, né? Sempre disputados os jogos, com 4 jogos acima do 1,5. E galerinha, tivemos 4 jogos acima de 2,5 também. E últimos 3 jogos, galerinha, deu ambos marcam. Galerinha, eu vou na tendência, né? A tendência é de gols. Eu vou em jogo acima de 1.5 gols, como meu palpite mais provável, para complementar um bilhete, jogo acima do 1,5. Esse é o palpite mais provável. O palpite, galerinha, para arriscar um pouco mais, eu vou na dupla chance do Antwerp. Palpite arriscado, dupla chance no Antwerp, dupla chance aí no time da casa. Possível placar exato, 2-1 para o Antwerp, beleza? Galerinha, vamos para a Copa Libertadores, né? Peñarol e o time aqui do Vélez. Galerinha, na classificação, o Vélez é o líder do campeonato com 10 pontos e o Peñarol está na segunda colocação com 6 pontos. Galerinha, aqui, né, ambos já estão classificados para a próxima fase. A briga aqui, galerinha, é só para ver quem é o primeiro colocado, né, e ter mais vantagem aí nas próximas etapas. Então, jogo aqui que acredito que o Vélez vai ficar na defensiva, né, atrás do empate, que daria a ele a primeira colocação no grupo, e o Peñarol vai tentar vencer a partida para assumir essa liderança. Galerinha, o Peñarol jogando de casa vem bem, com 5 vitórias seguidas, todos os 5 jogos com mais de 1.5 gol na partida, 4 jogos com ambos, e o Vélez jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. E nos confrontos diretos entre eles, 2 vitórias do Vélez, 1 vitória do Peñarol e 2 empates aí nos últimos 2 jogos, né? E galerinha, 3 jogos com mais de 1.5 gol na partida, e os últimos 2 jogos, galerinha, deram ambos marcam.
Galerinha, jogo do Penharol contra o Vélez. Aqui, galerinha, como o interesse é só do Penharol, acredito que o Vélez vai ficar na retranca. Eu vou de jogo abaixo de 3,5 como o palpite mais provável para não sair 4 gols nessa partida. Então é jogo abaixo de 3,5 gols para complementar um bilhete. Jogo abaixo de 3,5 é o palpite mais provável nessa partida. E, galera, meu palpite arriscado, vou acreditar numa possível vitória do Penharol. Mas, galerinha, eu vou com o casa com empate anula. Possível vitória do Penharol, mas se precavendo com empate. Casa com empate anula. E vou acreditar, galera, no possível placar exato vou de 1-0 para o Penharol. Galerinha, temos Godoy Cruz contra o Grau pela Sul-Americana. O Godoy Cruz, galerinha, que está na liderança do campeonato com 11 pontos. E vai pegar o Grau, que é o terceiro colocado com 3 pontos, né? O Grau não tem mais interesse a nada, mas é um jogo importante, galera, para o Godoy Cruz vencer essa partida. Galerinha, o Grêmio vai pegar o Esportivo Luqueno, que é o último colocado do seu grupo, né? O Grêmio vai jogar dentro de casa, provavelmente vai vencer e vai fazer 12 pontos, provavelmente. E aí, galerinha, força o Godoy Cruz jogar para vencer, porque o segundo colocado não passa direto para a próxima fase da Sul-Americana, vai para um playoff. Então, acredito que o Godoy Cruz vai buscar vitória jogando dentro de casa. Galerinha, o Godoy Cruz vem de 2 vitórias e 3 empates jogando dentro de casa, e o Grau vem de 3 empates e 2 derrotas. E não temos confronto direto entre eles com o mando de campo aí do Godoy Cruz, mas no primeiro jogo aqui dessa fase da Sul-Americana, né? O Godoy Cruz venceu fora de casa pelo placar de 2-0. Galerinha, meu palpite é vitória do Godoy Cruz. Godoy Cruz para vencer a partida. Esse é meu palpite mais provável. Palpite de cotação maior: Godoy Cruz para vencer e marcar mais que 1,5 gols. Possível placar exato: 2-0 para o Godoy Cruz. Galerinha, temos o Grêmio contra o SP Luqueno, né? Já adiantei, né, galerinha? O Grêmio tá aqui na segunda colocação, né? Adiantei no palpite anterior. Vai pegar o Luqueno, que é o segundo colocado, o último colocado, corrigindo. Provavelmente o Grêmio vai vencer essa partida, assumir os 12 pontos, né? Vai atrás de passar em primeiro para não ter que disputar o playoff aí na Sul-Americana. Galerinha, Grêmio jogando dentro de casa, 3 empates e 2 vitórias, e o Luqueno 3 derrotas e 2 empates. Confronto direto entre eles, comando de campo do Grêmio não tem, e no primeiro jogo, né, o Grêmio venceu fora de casa pelo placar de 2-1. Galerinha, a cotação do Grêmio tá baixa, mas dá para complementar um bilhete, Grêmio para vencer a partida, como palpite mais provável. Acredito também para o Grêmio vencer com mais do que 1,5 gol na partida, para o Grêmio vencer e fazer pelo menos 2 gols na partida. E o palpite arriscado é Grêmio para vencer já no HT, Grêmio para vencer já no primeiro tempo. E acredito também no handicap asiático, menos 1,5 contra o Grêmio. Nesse caso, o Grêmio tem que vencer com 2 gols de diferença. Então é handicap asiático, menos 1,5 contra o Grêmio vencer com 2 gols de diferença. E, galera, meu palpite de placar exato é 2-0 para o Grêmio. Galerinha, temos o Racing Clube contra o Fortaleza pela Copa Libertadores. Na classificação, galerinha, o Racing está na liderança com 10 pontos e o Fortaleza é o segundo colocado com 8 pontos. Galerinha, aqui, né, dependendo do resultado do jogo do Buracama, né, Bucaramanga, quase não sai, contra o Colo-Colo, né? Se o Colo-Colo vencer a partida, Fortaleza passa aí mesmo se perder. Agora, se o Bucaramanga vencer essa partida, aí força o Fortaleza aí para cima, vencer o Racing fora de casa. Aí, galera, é um jogo meio complicado aqui, essa partida, um jogo carne de pescoço, beleza? Galerinha, o Racing jogando dentro de casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto, galerinha, o Fortaleza vem de 4 empates e 1 derrota, jogando fora de casa. O confronto direto entre eles, comando de campo do Racing não tem, e no primeiro jogo, galerinha, no campo do Fortaleza, o Racing venceu fora de casa pelo placar de 3-0. Galerinha, jogo aqui do Racing e Fortaleza, eu também vou em gols, galerinha. Galerinha, o Racing precisa só... Não vou em gols, ao contrário. Como palpite mais provável, eu vou de jogo abaixo de 3,5, para não sair 4 gols. Galerinha, o Racing joga pelo empate, né? Para ser o líder aqui do seu grupo. Então, ele não precisa ir para cima com tudo do Fortaleza. Ele com empate passa em primeiro. Então, acredita aqui em um jogo mais defensivo por parte do Racing Clube. A não ser que o Fortaleza faça um gol, aí ele vai para cima com tudo. Mas enquanto isso, acredita aqui em um jogo defensivo por parte do Racing. Galerinha, meu palpite mais provável é jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair
4 gols na partida, né? Jogo abaixo de 3,5. E meu palpite de cotação maior, vou aqui no Racing com empate anula. Possível vitória do Racing, mas vou me precaver com empate, galera. O Racing não precisa vencer a partida, então vou de Racing com empate anula. E vou acreditar, galerinha, no possível placar exato, vou de 2-0 para o Racing. Galerinha, temos o Atlético Mineiro contra o Cienciano. Na classificação, galerinha, o Atlético Mineiro está na segunda colocação com 8 pontos. Vai pegar aqui, galerinha, o Cienciano, que é o líder do grupo, né, com 9 pontos. O Atlético Mineiro, galera, precisa vencer para passar em primeiro, né? E não disputar aqui os playoffs da Sul-Americana, já passar direto para a próxima fase. Então acredito que o Atlético Mineiro, jogando dentro de casa, vai buscar a vitória. Galerinha, jogando dentro de casa, o Atlético Mineiro vem de 4 vitórias e 1 empate. E o Cienciano vem de 4 empates e 1 vitória. E confronto direto entre eles, não tem comando de campo aqui do Atlético Mineiro. Contudo, no primeiro jogo aí pela Libertadores, tivemos um empate aí de 0-0. Galerinha, a cotação baixa aqui para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, eu acredito que seja muito favorito para vencer a partida. Então eu vou para ele vencer a partida com o palpite mais provável, para complementar um bilhete. Acredito também para ele vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Acredito também, galerinha, como palpite arriscado, já para ele vencer no HT, vencer no primeiro tempo, como palpite arriscado. E acredito também no handicap asiático menos 1,5 contra o Atlético Mineiro, para ele vencer com 2 gols de diferença. Então, handicap asiático menos 1,5 contra o Atlético Mineiro. Handicap asiático menos 1,5, que é a mesma coisa no handicap asiático menos 1,5, é igual ao handicap europeu menos 2. É a mesma coisa, galera. Então, se na sua casa não tem um asiático menos 1,5, é igual ao handicap europeu menos 2. Beleza? Vamos para cima. E galera, meu palpite de placar exato vai ser 3-0 Atlético Mineiro. Galerinha, nosso próximo jogo, Fluminense contra o Once Caldas, também agora pela Copa Sul-Americana, né? O jogo do Atlético Mineiro, galerinha, é pela Sul-Americana. Se eu falei Libertadores, eu me atrapalhei, não me lembro. Mas voltando aqui para o Fluminense, né? Fluminense, galera, e Once Caldas. O Fluminense está na segunda colocação, mesma situação lá do Atlético Mineiro, né? Precisa vencer para passar em primeiro. E não tem a necessidade de disputar os playoffs. Galerinha, Fluminense, 4 vitórias e 1 empate, né? Jogando dentro de casa. E o Once Caldas vem de 3 vitórias e 2 derrotas jogando fora de casa. Nos confrontos entre eles, galerinha, no último jogo, né? E único, o Fluminense venceu fora de casa pelo placar de 1-0. Galerinha, aqui eu também vou acreditar no jogo para o Fluminense vencer um dos tempos. Para o Fluminense vencer o primeiro tempo ou vencer o segundo tempo. Esse é meu palpite mais provável. Vitória do Fluminense no primeiro tempo ou no segundo tempo. Palpite de cotação maior, vitória do Fluminense. Fluminense para vencer a partida. Possível placar exato, 2-0 para o Fluminense. 2-0 Fluminense. Galerinha, esses foram os nossos palpites, né, para essa quinta-feira. Quem chegou até aqui e ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Galerinha, clica no like, vai aparecer aí no localzinho do comentário IPA, ou RIPA. Clica nesse IPA, vai aparecer outra telinha. Clica embaixo de atribuir a pontuação extra e deixa seu comentário, galera. Ajuda o Xande. Vamos fazer esse canal decolar, galera. Trazendo bingo, acertamos mais um bingo, né? E estamos com nossos bingo. O nosso bingo e nosso bilhete aqui rolando para essa quarta-feira. Ajuda o Xande, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Beleza? Vamos para cima. E galerinha, quer receber mais bilhete? Agora vem pro grupo VIP do Palpite do Xande, com apenas R$19,99. Já botamos dinheiro no bolso com o bilhete dessa tarde. Beleza? Como participar, tá na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. Já falei no início do vídeo, apenas R$19,99 mensal. Não gostou? Você tem 7 dias para testar, para dar a evolução do seu investimento. Tem um grupo free aí, que o link também tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, galera, vem com o Xande Show. Vamos pra cima. Galerinha, eu vou deixar minha sugestão de bilhete para essa quinta-feira. Vou aqui, galera, nos times que eu acredito que são os mais favoritos para vencer nessa quinta-feira. Vou em vitórias, né, no bilhete, né. Vou aqui na sugestão do bilhete. Vitória do Grêmio para vencer a partida. Vitória do Atlético Mineiro para vencer a partida. E vitória do Godoy Cruz para vencer a partida. Repetindo, galerinha. Vitória do Godoy Cruz. Vitória do
Atlético Mineiro e vitória do Grêmio. Essa é a sugestão do bilhete para essa quinta-feira, galerinha. E a sugestão do bingo, né? O bingo, galerinha, não trouxe bingo de vitória, trouxe um bingo misto. Vamos aqui, galerinha. Grêmio para marcar 2 gols na partida. Essa é a primeira sugestão do nosso bingo. Grêmio para marcar 2 gols na partida. Godoy Cruz, galerinha, para marcar 2 gols na partida. Jogo, galerinha, faltou um jogo. Faltou o jogo, não, tá aqui. Jogo do Bran contra o Molden. Para sair um gol no primeiro tempo. Um gol no primeiro tempo. E vitória do Copenhague aqui, galerinha. Beleza? Vitória do Copenhague. Repetindo o nosso bingo. Vitória do Copenhague aqui na Dinamarca. Jogo do Bran e Molde aqui na Noruega. Marca 0,5 gol no primeiro tempo. Para sair um gol no primeiro tempo. E vamos aqui para o Grêmio marcar 2 gols na partida. Grêmio para marcar pelo menos 2 gols na partida. E Godoy Cruz para marcar pelo menos 2 gols na partida. Essa é a sugestão do bingo para essa quinta-feira, beleza? Gostou, galerinha, do bingo? Gostou do bilhete? O bilhete é mais safe, né, galera? Tem que ser uma coisa mais safe. O bingo é mais arriscado. Gostou? Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Tá aparecendo agora essa opção aí de ripar, né? Quando você deixa o like, ripa aí o vídeo, né? Clicando nele, atribui a pontuação extra, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, desejo pra vocês uma excelente quinta-feira, com muita paz, tudo de bom, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.